Tudo bem com vocês? Professor Renato Henrique em mais um Papo de Historiador. Na aula de hoje estaremos falando sobre os períodos do Brasil colonial. Iremos dividir a história do Brasil colonial em 3 períodos muito desiguais em termos cronológicos. Quais são eles, Renato? O primeiro vai da chegada de Cabral à instalação do governo geral em 1549. O segundo é um longo lapso de tempo entre a instalação do governo geral e as últimas décadas do século XVIII. O terceiro vai do final do século XVIII à independência do Brasil em 1822. Beleza? Vamos entender aqui agora nesse nosso bate-papo. O que justifica essa periodização não são os fatos apontados em si mesmos, mas sim aquilo que eles expressam. O primeiro período se caracteriza pelo reconhecimento e posse da nova terra em escasso comércio. Com a criação do governo geral, inicia-se a montagem da colonização que irá se consolidar ao longo de mais de 2 séculos, com marchas e contramarchas. As últimas décadas do século XVIII são uma referência para indicar um conjunto de transformações na ordem mundial e também nas colônias, que dão origem à crise do sistema colonial e ao movimento ou os movimentos pela independência. Agora nós podemos entender as tentativas iniciais da exploração deste novo território. O descobrimento do Brasil não provocou nem de longe o entusiasmado despertado pela chegada de Vasco da Gama às Índias. O entusiasmo gerado por Vasco da Gama de longe superou o chamado descobrimento do Brasil. O Brasil aparece como uma terra cujas possibilidades de exploração e contornos geográficos são desconhecidos por quase todos. Por vários anos, pensou-se que não se passava de uma grande ilha. As atrações exóticas, índios, papagaios, araras, prevaleceram a ponto de alguns informantes, particularmente italianos, darem-lhe o nome de Terra dos Papagaios, olha só. O rei Dom Manuel preferiu chamá-la de Vera Cruz e logo de Santa Cruz. O nome Brasil só começou a aparecer em 1503. Ele tem sido associado à principal riqueza dessa terra em seus primeiros tempos, o pau-brasil. Seu cerne, muito vermelho, era usado como corante, e a madeira de grande resistência era utilizada na construção de móveis e de navios. Curioso aqui, pessoal, lembrar que as Ilhas Brasil, ou Ilhas Brasílias, ou coisa parecida, já eram referências fantasiosas na Europa desde a Idade Média. Em uma carta geográfica de 1367, aparecem 3 ilhas com esse nome, espalhadas no grupo dos Açores, na latitude da Bretanha, atual França, e na costa da Irlanda. As primeiras tentativas de exploração do litoral brasileiro se basearam no sistema de feitorias adotado na costa africana. O que é uma feitoria? Eu faço um galpão, coloco uma pessoa para tomar conta, levo o que é importante para fora e não tenho que ficar com pessoas fixas nesse território. O Brasil foi arrendado por 3 anos a um comerciante, ou a um consórcio de um comerciante de Lisboa, liderado por um cristão novo chamado Fernão de Noronha, ou, em português, Fernão de Noronha, que recebeu o monopólio comercial, obrigando-se em troca, ou o que parece o que ele foi obrigado, a enviar 6 navios a cada ano para explorar 300 léguas, cerca de 2.000 quilômetros, da costa e construir as suas feitorias. O consórcio realizou algumas viagens, mas aparentemente, quando em 1505 o arrendamento terminou, a coroa portuguesa tomou a exploração da terra das mãos desse consórcio. Nesses anos iniciais, entre 1500 e 1535, a principal atividade econômica foi a extração do pau-brasil, obtida principalmente mediante o escambo, a troca com os nativos aqui da terra. As árvores não cresciam juntas em grandes áreas.
como muita gente fala por aí, alguns livros didáticos pregam, mas encontravam-se dispersas. Então, à medida que a madeira foi se esgotando no litoral, os europeus passaram a recorrer aos índios para poder buscar essas madeiras em locais um pouco mais distantes. O trabalho coletivo, especialmente a derrubada de árvores, era uma tarefa comum na sociedade tupinambá. Assim, o corte do pau-brasil podia integrar-se com relativa facilidade aos padrões tradicionais da vida indígena. O cara demorava a buscar, eles cortavam e continuavam levando a sua vida. Não era um trabalho compulsório, de certa forma. Eles forneciam a madeira e, em menor escala, eles forneciam também farinha de mandioca, trocadas por peças de tecido, facas, canivetes ou algum tipo de quinquilharia, objeto de pouco valor para os portugueses. O Brasil foi inicialmente muito associado à Índia, seja como ponto de descanso na rota já conhecida para o país citado, seja como possível passagem como um novo caminho buscado principalmente pelos espanhóis. Ao descobrir a América em 1492, chegando às Antilhas, Colombo pensava ter alcançado o mar da China, tá? Então a posse da nova terra foi contestada por Portugal. Daí resultou uma série de negociações que desembocaram no Tratado de Tordesilhas, que todos conhecem, 1494. O nome da cidade espanhola onde se deu essa assinatura. Eu vou dividir entre Portugal e Espanha os domínios das terras encontradas. O mundo é dividido em dois hemisférios separados por uma linha imaginadamente que passava a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras descobertas a oeste da linha pertenciam à Espanha. As que situavam a leste caberiam a Portugal. Por isso Portugal ficou com uma parte menor aqui no caso do Brasil, e depois a gente vai ver nos outros tratados que vai ter uma expansão desse território. A divisão se prestava a controvérsias, pois nunca foi possível estabelecer com exatidão onde passava essa denominada linha de Tordesilhas. Só que em fins do século XVII, os holandeses conseguiram desenvolver uma técnica precisa de medição de longitude. Aqui começa uma mudança. Por exemplo, a foz do Amazonas, no norte, a do Rio da Prata no sul, vistas como possíveis rotas rumo às Índias pela via do Ocidente. E aí eles perguntam, quem era dono desse território? Portugueses ou espanhóis? Várias expedições dos dois países se sucederam ao longo da costa brasileira, na direção sul, até que um português a serviço da Espanha, Fernão de Magalhães, grave esse nome, atravessou o estreito que hoje tem o seu nome, e navegando pelo Oceano Pacífico chegou às Filipinas em 1521. Esse feito espetacular de navegação foi ao mesmo tempo uma decepção para os espanhóis. Vai, Renatão, por que o caminho das Índias pelo Ocidente foi encontrado, mas era demasiadamente longo e difícil para ser economicamente vantajoso? Os espanhóis se fixaram nas riquezas em ouro, em prata, que iam sendo encontradas nas terras americanas sob seu domínio. Mas a maior ameaça à posse do chamado Brasil por Portugal não veio dos espanhóis. Os principais invasores, ou os principais ataques viriam dos franceses. A França não reconheceu nenhum tipo de tratado que partilhava o mundo, sustentando o princípio de que era possuidor de uma área que efetivamente ocupasse, ou seja, o uso possidentes, a terra é de quem possui. Os franceses entraram no comércio do pau-brasil e começaram a praticar a pirataria ao longo de uma costa demasiadamente extensa para que pudesse ser vigiada, ser guardada por patrulhas portuguesas. Em momentos diversos, e mais tarde, eles tentariam se estabelecer no Rio de Janeiro, em 1555 até 1560, no Maranhão em 1612 a 1615. Então há uma disputa por esse território, há uma busca por esse território. Então, no primeiro momento, era muito difícil você controlar esse território, porque ele era muito extenso. Então, os portugueses, nos primeiros momentos, e aqui nós estamos falando apenas dos períodos, eles não tinham um domínio total desse território. Por quê? Porque esse território era
frequentemente ameaçado por invasões. Lembremos o seguinte, o rei francês da época disse o seguinte, se essa terra foi doada por Deus para espanhóis ou portugueses, eu quero ver a escritura onde Adão entrega a terra para esses povos. Olha que coisa interessante. Aonde está essa escritura? Eu não conheço, você não conhece, ninguém conhece. Porque nós temos que lembrar que foram ignorados nesse encontro entre os dois mundos a existência de povos nesse território. Os povos que aqui habitaram foram deixados à margem. Então, por isso, esses primeiros anos são anos conturbados, são anos que efetivamente não geram um processo de colonização. Por isso o nome de pré-colonial, porque as feitorias ainda vão ser o que vão imperar. O trabalho dos feitores ainda vão ser muito mais importantes do que o processo de ocupação do território. Porém, com as constantes invasões estrangeiras, há uma necessidade dos portugueses de fixarem território, ou seja, essa terra só será de fato de Portugal a partir do momento que Portugal consolida este território, ou seja, a terra é de quem possui. E aí nós vamos ter uma procura, uma busca por um processo de colonização de fato. Então Portugal, ele se vê ameaçado e ele começa primeiro com as expedições punitivas. Eu mando expedições guardas costeiras para expulsar esse estrangeiro daqui. E aí eu começo a proteger, de certa forma, de quem era essa função? Do consórcio de Fernão de Magalhães. Mas nós podemos perceber que ele não fez. Então, constantemente, nós temos uma invasão desse território, ora por um povo, ora por outro. E isso faz com que a coroa portuguesa se preocupe em preservar o seu território. E aí nós vamos ter, na nossa próxima aula, a efetivação do processo de colonização através das capitanias hereditárias e do governo geral. Agora eu faço um pedido a você, que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você faça os seus comentários, que você se inscreva nesse canal, para que eu possa dar continuidade a esse projeto que é bate-papo descontraído para que você consiga o seu objetivo, que é passar nos vestibulares, nos concursos, estudar aí para a sua prova na escola, enfim. E principalmente, se você está gostando deste conteúdo, que você passe para as outras pessoas para que elas também tenham acesso a um conteúdo gratuito e de qualidade. Meu mais forte e sincero abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e permaneçam nas suas casas.